Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Cristo nos une sempre mais. E graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E graças a Deus que estamos aqui mais esta noite para gravar mais este culto online, de louvor, de adoração ao nosso Deus, porque só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor e a nossa gratidão e a nossa adoração. Graças a Deus por tudo. E temos uma palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite, que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito é o Espírito Santo de Deus, que fala conosco através da palavra de Deus. Então nós temos que estar sempre atentos e dar ouvido à palavra do Senhor. É o Espírito Santo nos ensinando através da palavra de Deus. E Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo a porta da nossa casa, da nossa vida, do nosso coração. Nós temos que convidar o Senhor a abrir a porta do nosso coração e dizer, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, reina no meu lar, na minha família. Nós temos que convidar a abrir a porta para que o Senhor entre no nosso lar e na nossa vida. E as coisas vão mudar. Tudo vai ser melhor, tudo vai ser diferente. Porque é Jesus no controle de todas as coisas. E Ele diz, Ele quer cear conosco. Cear quer dizer aquela amizade, querido. Aquela comunhão com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus. E Ele diz... Glória a Deus. Ao que vencer, eu concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Vamos, querido, perseverar na fé, correr a carreira da fé com paciência, para que nós possamos vencer, como disse Jesus, e assentar no trono com nosso Senhor e ver a sua face. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Então vamos perseverar na fé. E assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que o Senhor te abençoe nessa noite, com bênçãos espirituais, com bênçãos materiais. Que o Senhor venha reinar no seu lar, na sua família, e venha prosperar em tudo, a sua saúde, a sua fé, a sua esperança. Que o Senhor venha te abençoar com toda sorte de bênção em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fiquem com Deus. Que o Senhor te abençoe. E glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E todos que creem digam amém. Graças a Deus. Seja bem-vindo, Senhor, na nossa casa. Vitória daquele que o contemplar, ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, ao seu lado no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir, for por onde
onde ele andar. No seu monte santo, novo canto entoará. E a vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca se destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. E a vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca se destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Jesus Cristo Rei dominará. Jesus Cristo Rei dominará. Boa noite, irmãos, a paz seja convosco. Nós estamos aqui nesta noite, nesse sábado, para gravar uma palavra online de fé, exortação e esperança para a nação. Porque a nação espera uma palavra de Deus, a nação está esperando uma unção de Deus na sua vida, na sua casa e nesse povo. Deus nos abençoe. Nós consagramos toda a ministração que é feita aqui na Capela Quadrangular ao nosso grande Eu Sou. Quero dizer a vocês que nos assistem, vocês que nos acompanham nas redes sociais, inscreva-se no nosso canal no YouTube, inscreva lá e deixe o seu like, ajude-nos a expandir, a difundir a palavra de Deus pelo mundo afora. O Senhor diz que a palavra de Deus tem que ser levada até os quatro cantos da terra, depois sim Ele virá buscar os redimidos. Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque até aqui nós chegamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe nosso ministério, Deus abençoe todos os irmãos que congregam na Capela Quadrangular em Vila Antonieta e todos aqueles que estão nos assistindo, de perto, de longe, de distante, que o Senhor venha resplandecer a sua luz na vida e na casa e na igreja de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele deu para nós nos deleitarmos na palavra de Deus. O tema de hoje é trazendo a arca. Trazendo a arca. Se nós estamos trazendo a arca, porque a arca estava em algum outro lugar, não estava na nossa casa. Soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós buscamos a unção do céu sobre nós, aquilo que nós não lemos, não ouvimos, nós não aprendemos, que o Espírito Santo de Deus venha revelar agora para nós o oculto, profundo e escondido, em nome de Yeshua de Nazaré. Amém. Então, irmão, trazendo a arca, eu vou ler um texto que está em 1 Crônicas, capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos, do 7 para baixo. Levar a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzai e Aió guiava o carro com toda a sua força de Deus. O Senhor levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadab, e Uzai e Aió guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos e harpas, com os alaúdes, tamborins, chimbalos e com trombetas. Chegando à ilha de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca,
porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão e tocado na arca, e morreu ali perante Deus. Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez de Uzá até o dia de hoje. Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa até Obed-edom geteu, e assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. O Senhor abençoou a casa de Obed e tudo quanto tinha. Senhor, eis a sua palavra aberta sobre o altar do sacrifício. Abençoa esta palavra. Quem ouvir essa palavra, Senhor, quem receber essa palavra seja vida e vida em abundância, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, o tema de hoje é trazendo a arca, na verdade. Então, nós vemos que a arca, ela não estava em Jerusalém, a arca, irmãos, não estava na casa do nosso Deus, a arca estava numa casa fora. Na verdade, então Davi, ele se propôs a trazer a arca para Jerusalém, porque Davi já tinha construído o palácio, Davi está sendo próximo e abençoado, e eles sentiram falta da arca, porque a arca fazia parte, irmãos, da manifestação, a arca fazia parte do móvel espiritual da casa de Deus. Então eles vão se preparar, na verdade, para trazer a arca do Senhor. Então nós vemos, irmãos, que Davi, todo Israel, ele subiu a Balá, a criada de Jeramim, que está em Judá, para trazer a arca para a casa de Deus. Eles se prepararam, fizeram carroça nova, fizeram tudo novo, convidou os oficiais, convidou os músicos, os levitas, na verdade, irmãos, para trazer. Então Davi preparou no seu íntimo, no seu coração, uma grande festa para trazer a arca. A arca simbolizava a própria presença de Deus. Aonde Deus estava, irmãos, onde a arca estava, a vitória era certa. Porque a arca não estava mais com o povo de Deus? Porque no tempo de Eli, o povo, os filisteus vieram lutar contra Israel, então eles levaram a arca, mas Eli era o sumo sacerdote, então Eli permitiu que a arca fosse até o campo de batalha, para que ali a arca lutasse por eles. Mas não é como a gente quer. Tudo que nós fazemos, irmão, nós temos que conversar primeiro com o grande eu sou. Como temos que dialogar com ele, orar, ficar algum tempo na presença de Deus e falar: Senhor, vamos fazer assim. O que o Senhor acha? Na verdade, então Eli e os filhos dele, irmãos, levou a arca para o campo de batalha contra os filisteus, mas eles foram derrotados. Por quê? Fazendo as coisas certas ao modo humano, mas ao modo de Deus errado, irmãos. É por isso que muitas vezes a igreja não prospera, a igreja que a gente diz é os membros, não é as 4 paredes, na verdade. Então não alcança o seu objetivo, porque estão fazendo com os olhos da carne, não estão fazendo com os olhos do Espírito. Você vê o próprio sacerdote Eli, que ele governava ali aquele território, ele permitiu que os filhos dele levassem a arca. Eles foram mortos. Os 2 filhos do sacerdote foram mortos. O próprio sacerdote Eli, ele estava sentado naquela cadeira de balanço que o pessoal usava e usa no sítio. E quando trouxeram à noite, falou: olha, o povo de Israel perdeu a guerra, seus filhos morreram, e a arca foi embora. A arca, os filisteus levaram a arca. Então, o sacerdote, quando ele recebe aquele impacto, ele recebe aquela palavra negativa, ele se joga para trás, ele quebra o pescoço e morre, irmãos. Notícia triste, notícia negativa. Levaram a arca de Deus. Então nós vemos que aqui nós lemos que
Davi, ele está fazendo as coisas certas, irmãos, mas de maneiras, de um modo errado. Porque na opinião de Davi, ele estava fazendo as coisas certas, irmãos, mas será que era como Deus queria? Será que eles estavam obedecendo, irmãos? Às vezes nós fazemos tudo bonitinho, nós fazemos as coisas tudo certas, mas nós temos perguntado para Deus: Deus, é isso que o Senhor quer? Devo fazer assim? Então, aos olhos humanos, Davi fez tudo certo, tudo correto, mas e aos olhos de Deus? A arca não estava com eles, irmãos. A arca estava na casa de Abinadab, na verdade, Abinadab. Então, irmãos, nós queremos dizer para você que a arca já tinha saído da terra dos filisteus, estava na casa de um crente, na verdade. Então, Davi queria trazer de lá, já fazia 20 anos que a arca estava na casa de Abinadab. Então, Davi queria trazer a arca para Israel. Ele prepara tudo, ele faz tudo direitinho. Nós vemos que o serviço feito de um modo errado, irmãos, ele altera a sua natureza. Então, o serviço que nós fazemos errado, de um modo errado, ele vai alterar a natureza no final. Você imagina, você vai construir um grande edifício, se você não fizer uma base sólida, um bom fundamento, fatalmente esse edifício vai cair. Porque às vezes, o pessoal, não, o edifício está certo. Usamos as melhores pedras, usamos os melhores tudo e tudo, mas será que é assim que Deus queria que fizesse, irmãos? É assim que Deus queria que fizesse o edifício? Consulta Deus, porque nós fazemos pelos nossos olhos. Muitas vezes o povo pede orientação para o estranho. Davi pediu orientação aos seus oficiais, e a maioria dos que estão ao lado do governo sempre fala aquilo que o governo quer ouvir. Boa parte são comissionados, não querem perder os seus cargos. Até hoje funciona desse jeito, irmão. Por isso que muitas vezes não funciona, porque estão fazendo de uma maneira equivocada. Então vejam vocês que a lâmpada, ela estava apagada. O que é a lâmpada, irmãos? A lâmpada pode ser o orgulho, a lâmpada pode ser inveja, pode ser contenda. Então, quando a lâmpada está apagada, irmãos, há problemas nas nações, há problema dentro de casa, porque a lâmpada está apagada. Essa lâmpada tem que estar acesa, na verdade, para que nós venhamos desfrutar das maravilhas que o Senhor tem para cada um de nós. Então nós vemos que, irmãos, nós temos que procurar fazer as coisas certas de uma maneira certa, para que no final nós vamos receber o fruto. E Deus diz: vocês não clamam a mim. O Senhor Deus diz: olha, vocês não estão com o coração certo, na verdade. Então diz lá em Oséias, diz assim, não clamaram a mim com seu coração, mas deram ouvidos nas suas camas, para o trigo, para o vinho que se ajuntam, mas contra mim se rebelaram. Então o profeta está falando que eles não buscaram a Deus, não oraram a Deus, não vieram no culto de domingo na capela quadrangular, nem nas outras capelas, mas durante na sua casa eles ficaram gritando, orando e berrando que eles queriam que o trigo aumentasse, queria que o vinho aumentasse, mas naufragaram. Segundo diz o profeta Oséias, capítulo 7, diz assim: eles não clamam a mim, não têm um coração reto, não buscam a minha presença. Eles estão nas suas casas, nos seus quartos, gritando, andando uivo, para que venham ter bastante trigo. E o Senhor fala: não os ensinei desse jeito. O profeta está falando que o pessoal, irmãos, em vez de buscar Deus, estava: não, nós queremos trigo, nós queremos alimento, nós queremos chuva, nós queremos trabalho, mas busque a Deus primeiro. Eles, deram nada. O profeta Oséias está falando, fazendo as coisas na opinião dele, de uma maneira certa, porém na opinião de Deus, de uma maneira equivocada. Por isso que muitas vezes as pessoas não recebem a bênção, porque está fazendo as coisas carnalmente, irmãos. Busquemos ao Senhor. Então nós vemos que
O serviço feito de um modo errado, irmãos, na verdade, ele pode ter um final triste, porque a pessoa parece que está fazendo certo, parece que ele usou os melhores materiais, parece que construiu o melhor engenheiro, mas você vê direto os prédios caindo, os viadutos caindo. Por quê? Porque fizeram a opinião dos olhos dele estava certo, mas não estava, algo estava errado. Na verdade, algo estava errado, então quem tem que parar, fazer uma análise para ver aonde errou, onde está errando, por que não está dando certo, por que não estamos prosperando, porque não há prosperidade dentro das casas, irmãos. Porque não há paz, porque não há alegria, porque não há saúde, porque não há fartura. Por quê? Exatamente como Oséias falou. Eles estavam tinham de deixar de buscar a Deus, estava só buscando, não, queremos alimento, queremos alimento. Não funciona. Não funciona. Buscai a mim em primeiro lugar, diz o Senhor da glória. Então nós vemos, irmãos, que diz assim: Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com pandeiro, com reco-reco, irmãos. Alegria da carne. Será que Deus está se agradando desse louvor? Será que Deus tem se agradado, irmão, da maioria dos louvores que é feito dentro das igrejas? Qualquer um está chegando e está cantando. Qualquer um agora está chegando dentro da igreja e pregando. Você vê pastores que são avó, eu vi na televisão, a calça toda rasgada no joelho. Há tempos atrás ele pregava de gravatinha, ficou rico. Ele está na moda, então a calça dele rasgada no joelho, mostrando a cueca. O avô, irmãos, aqui de São Paulo. Será que Deus está se agradando do modo desse pastor? A Bíblia diz que muitos chegam, batem na porta de Jesus e falam: pô, não te conheço. Mas Jesus, eu sou fulano, lembra de mim, eu na televisão? Curei, libertei. Jesus falou: não te conheço, é o meu nome. Até as roupas do sacerdote, Deus determinou como era para ser feito, irmão. Não é para usar roupa rasgada, calça rasgada, camisa rasgada, mostrando a cueca, mostrando a bermuda, irmão, sapato sem meia. Não é assim, vê lá como é, pastor. Mas agora é tudo moderno. Você cancelou os dízimos das ofertas? Você quer mais? Calça rasgada, o pastor é avô. Você é uma cueca, vou, a sua calça rasgada. Voltemos ao primeiro amor. Então nós vemos, amado, a primeira falha, muitos cânticos, muitos instrumentos, porém tudo terminou em lamento, cântico fúnebre. Lamento fúnebre, instrumentalidade fúnebre, porque aquilo que parecia grandes coisas, na verdade, com cânticos, harpa, e Davi gritava e tal, o tamborim, com o pandeiro, com o reco-reco, sanfona, irmãos, terminou em cântico fúnebre. Eles não sabiam o que estava aguardando lá na frente. Na verdade, fracassou. Davi, ele não estava com presença espiritual, muita carnalidade, muitas coisas erradas. Pastor, mas nós gastamos tantos milhões que eles gastaram aqui. Só homens tinha 30 mil. Vestiu equipamento de som, de música, de carros novos, carroça nova. Deus está se agradando. Deus está se agradando dos louvores. Será que a arca está dentro das igrejas? Onde está a arca? Que Davi tem que buscar na casa de Abinadab. Segunda falha. A carroça nova não agradou de Davi, não agradou ao grande rei dos reis. A carroça nova, irmão, não agradou, Deus não se agradou da carroça que Davi mandou confeccionar. Senhor, mas é a melhor marca. Jesus andou no jegue, irmãos.
Jesus não andou naqueles cavalos árabes por sangue. Jesus trouxe um jegue para que eu e você tire a visão da carne, tire a visão do mundo e leve a visão para a arca de Deus. Na verdade, irmãos. Então nós vemos que Deus, Ele não muda seu modo de operar, irmãos. Pode ser o rei, pode ser o milionário, pode ser quem for, mas Deus, Ele sempre tem a mesma maneira, o mesmo jeito, o mesmo sentimento de operar, seja na vida do pobre, do humilde, do milionário. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração, Deus conhece a nossa alma, o nosso sentimento, as nossas emoções. Voltemos ao primeiro amor. Então nós vemos, irmãos, a arca não era para ser levada em carroça nova, irmãos. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, não conhece um pouco da palavra de Deus, conhece superficialmente. Ele olha assim, vou pregar isso aqui. Procura aprofundar um pouquinho mais, na verdade. Então nós vemos que a arca tinha que ser levada manualmente, não em carroça nova, não em carroção, não puxado por bois, irmãos, mas Deus colocou, Deus outorgou essa autoridade para mim e para você. Deus fez a arca para ser carregada por homens de Deus, irmãos. Deus fez a arca para ser carregada nos ombros dos sacerdotes. Aqui está a arca, irmãos. É verdade, aqui está a arca. Não era para carregar em lombos de animais, nem carroção ou carroça nova. Aqui está a arca, propiciatório, os 2 querubins. Era toda revestida, irmão, toda trabalhada. Essa é a arca que o Senhor mandou confeccionar. Ele mandou fazer a arca. E essa arca, irmãos, tipificava, simbolizava a presença de Deus. Só o sumo sacerdote que via essa arca de uma vez por ano, quando ele entrava no átrio dos átrios. Nem o sacerdote comum não via essa arca. Porque tinha a tenda onde ficava o sacerdote, o povo, depois tinha o átrio onde só o sumo sacerdote entrava para ministrar, só ele via, só o sumo sacerdote entrava na presença de Deus. Então o Senhor, Ele mandou confeccionar essa arca, que ela tinha 1,10 m de comprimento, tinha 70 centímetros de largura e tinha 70 centímetros de altura. 1,10 m, 70 por 70, e essa arca, ela tinha 2 varões, irmão, está vendo esses 2 varões aqui? Aqui era para ser carregada no lombo, nas costas, no ombro dos sacerdotes, não é para carregar em carro de boi. Se fosse para carregar em carro de boi, não precisava ter os 2 varões. Então Davi fez certo, não carnalmente, mas espiritualmente totalmente errado. Porque isso aqui, irmão, eu sou o homem de Deus, o sacerdote tinha que carregar nos seus ombros, 2 sacerdotes aqui, 2 sacerdotes atrás. E quando o sacerdote estava com isso aqui no ombro, irmãos, aquele que se aproximasse da arca do sacerdote era fulminado. A arca, a presença de Deus, ela tem que estar na sua casa, a presença de Deus. Onde está a presença de Deus? Onde está a arca? Na casa de Obed, na casa de Abinadab, está com os filisteus, está na casa de Chico, na casa de Pedro. É na sua arca, na sua casa, que tem que estar a arca de Deus, a presença de Deus, em nome de Yeshua. Guardando a arca, no Santo dos Santos. Nós vemos, irmãos, que Deus, Ele sonda o nosso coração. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu coração. Ele conhece o nosso pensar. Ele conhece a nossa vida. Ele conhece tudo que nós temos. E nós vemos, irmãos, que Deus sonda o nosso coração, a nossa mente, aquilo que falamos, aquilo que desejamos, aquilo que vamos fazer. Primeiro fala com o Senhor.
recebe a bênção do Senhor. A arca tem que estar na sua casa. A arca vem iluminar a sua casa. A arca hoje é a presença de Jesus Cristo. Na minha vida, na sua vida, na nossa casa, no trabalho, onde nós estivermos, que a presença de Cristo seja viva, iluminando-nos, Senhor. Que a sua arca venha iluminar aqui a capela, que o esplendor, que é a luz da sua arca venha iluminar a casa dos meus irmãos, das minhas irmãs, a vida de cada um, onde ele estiver, ele seja iluminado pela luz da arca, aqui em qualquer lugar do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A arca tem que estar na nossa casa, não na casa de Obed, irmão. Nem na Abinadab, 20 anos na casa de Abinadab. Então nós vemos que o Senhor, Ele não se deixa enganar por euforia. O Senhor não deixa se enganar, irmão, por muitos instrumentos, por muita cantoria, por muito baile, por muito... Não, calma. O Senhor não se deixa enganar por isso, irmãos. Olha aqui, só euforia, só samba, tá calma. Está fazendo certo, está fazendo errado. Carroça, irmãos. Nós vemos que Deus, Ele sonda o nosso coração para que nós venhamos fazer um serviço certo. Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você. Será que tudo que Deus, irmãos, mandou fazer, irmãos, tipifica em Jesus Cristo? Na verdade, Jesus Cristo é a arca perfeita nos dias atuais. Jesus Cristo é a nossa luz. Nós temos que conversar com o Pai em nome de Jesus Cristo. Depois agradecer, eterno, eu te agradeço. Jesus falou, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, eu sou seu advogado. Eu quero que você faça o melhor. Eu quero estar na sua casa. Eu quero colocar a arca no centro da sua casa, não na casa do vizinho. Onde está a arca? Que não está na sua casa. Trazendo a arca para nossas casas. Na verdade, a arca, irmãos, representa ou representava a presença de Deus. Ela era o centro do culto da nação. A arca tinha que estar presente, onde fosse, na verdade. Era o símbolo da presença de Deus. Vejam vocês que, quando Josué foi com a multidão tomar posse, atravessar o Jordão, quem estava na frente de milhares e milhares de povo, irmãos? Quem estava? A arca sendo carregada pelos 4 sacerdotes, e Josué falou, fique em certa distância da arca, não se aproxime, porque vocês vão, se quem se aproximar, serão fulminados. Tem que ter ordem e decência, segundo a Bíblia de Deus. Deus não mudou, irmão. Continua a mesma coisa. Sol, chuva, frio, noite, continua a mesma coisa. O homem que está, na verdade. Então vejam vocês que Josué falou, mantenha a distância. Que o poder está sobre os 4 sacerdotes, porque a presença de Deus estavam carregando a arca. E quando eles pisaram, irmãos, veja você o poder sobrenatural de Deus agindo na sua igreja, através da unção da arca. A arca tipificava Deus, a arca tipifica Jesus hoje. Então, quando aquele sacerdote, eles puseram os pés no Rio Jordão, Deus quer abrir o Jordão para abençoar a minha vida e a sua vida, irmãos. Nós precisamos dessa arca, nós precisamos dessa luz. Traga para a sua casa. Quando os sacerdotes pisaram no Jordão, o Jordão se abriu, irmãos, para que todos aqueles milhares de almas pudessem passar em paz, atravessar o Jordão para o outro lado, para tomar posse da terra prometida, juntamente com a presença de Deus. Deus vai à nossa frente. Amém, amados? Então nós vemos que Apocalipse, onde está o Apocalipse? Apocalipse 11, 19 diz assim, e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto, da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpago, vozes, trovões e terremotos e grande saraiva. Então vejam vocês que o escritor de Apocalipse está falando que ele teve uma visão que abriu os céus
ele viu uma grande festa de trovões, relâmpagos, então ele viu a arca de Deus, ele viu a própria presença do grande eu sou. Apocalipse 3, 11 e 19, na verdade, Davi, e a arca balançou, irmãos, na verdade, a arca balançou porque os cavalos balançaram a carroça, e nós vemos que Davi, para chegando em Oquidom, os bois balançaram, e Uzá, com medo que a arca fosse cair, ele colocou as mãos. Imediatamente ele foi morto. Profano, colocando as mãos nos santos. O altar é sagrado, irmãos. Calça rasgada, qualquer um subindo, na verdade. Mas lá na frente o Senhor vai nos visitar, irmão. Façamos como tem que ser feito. Então, imediatamente, Uzá, ele foi fulminado. E nós vemos que... Então, Davi se encheu de tristeza quando ele viu que Uzá tinha caído morto. Então ele recuou, ele temeu a Deus, não teve mais forças de continuar com a arca, levando para a cidade. Quantas pessoas às vezes têm algum problema dentro da igreja, se afasta da igreja. Quantas pessoas teve algum entreveiro, talvez com o pastor, com o obreiro, com outro irmão, se afasta. Davi se entristeceu. Não vamos mais levar a arca para Israel. Não. Reata seu primeiro amor. Não deixe problemas afastar você da igreja. Não deixe conversas alheias perturbar você. Você precisa da arca de Deus na sua vida. Você precisa dessa luz, dessa força, dessa vitalidade, dessa unção sobrenatural no seu dia a dia, irmãos. A arca é sagrada. A presença de Deus é sagrada. E nós vemos que alegria para buscar a arca. E depois eles ficaram sabendo. Depois de 3 meses, Deus tocou no coração dele. Ele foi buscar a arca de novo, que estava na casa de Obed-Edom. Obed quer dizer servo. Irmãos, Obed já era devoto, ele e a família, já eram crentes, faziam parte do levirato, eles eram levita. Então a arca estava na casa de um levita. Abinadab também pertencia ao levirato. Então todos, homens e mulheres, na família de Deus. Nós vemos, irmãos, que Davi, ele se alegrou quando ele ficou sabendo, olha, a arca está na casa de Obed, o servo, e ele está prosperando, ele está sendo abençoado. Então Davi, ele escolhe os anciãos, capitães milhares, vamos subir até a casa de Obed-Edom e vamos trazer a arca para a cidade santa, para Jerusalém, ali a cidade, ali a foto de Jerusalém ali na capela. Na verdade, nós vemos que daqui, Davi, ele fez o serviço certo, irmãos, e diz o texto que sucedeu Davi, que eles chamaram o povo, vamos buscar a arca com alegria, a arca do concerto, que ele está na casa de Obed-Edom. Aqui Davi fez tudo certinho, irmãos. Vai, chama o sacerdote. Eles vão trazer a arca sobre os ombros dele, não em carroça. Mas é melhor, não em carroça. A presença de Deus é na minha vida, é na sua vida, não é nas cadeiras, não é no sofá, não é no tapete, irmãos. E você precisamos da arca de Deus na nossa vida. Traga a arca de Deus para a sua casa. Trazendo a arca de Deus para a nossa casa. Muitas vezes a arca de Deus não está na casa dos crentes. A arca tipifica a presença de Deus, presença de Cristo. Pastor, mas eu vou. Como está o seu dia a dia? Você está fazendo certo? Como Davi fez, a segunda vez ele fez corretamente. Chama o sacerdote. Chama o pastor, vamos buscar a arca. Davi, dessa vez ele fez o serviço correto, o serviço certo, como tem que ser feito, na verdade. Então nós vemos que temos que aprender, irmãos, a fazer as coisas certas. Deus pegou e abençoou
Davi, que a arca do concerto, irmãos, estavam dentro da vontade do Senhor. Nós vemos que Deus se agradou que Davi foi buscar a arca na casa de Obed. Em 3 meses, Deus abençoou a sua casa de Obed. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer encher as panelas suas. Deus quer abrir as portas do emprego, mas traga a arca para a sua casa. Traga a presença de Deus para a sua vida. Ó Senhor, eu preciso de Ti. Que a sua presença venha resplandecer sobre mim, em nome de Jesus Cristo. Trazendo a arca. Deus abençoou a família de Obed-Edom. Deus quer abençoar a mim e a você. Deus quer abençoar as nossas famílias de perto, de longe, de distante. Quando a arca está no centro da nossa casa, quando a presença de Deus é real na nossa vida. A arca estava na casa de um adorador. Obed-Edom quer dizer adorador, significa adorador, ele fazia parte do levirato. Então Davi também é um adorador foi buscar a arca de adoração na casa de outro adorador. Aleluia, glória a Deus. Na verdade, eu já estou quase terminando a nossa mensagem, trazendo a arca, faça certo. Por causa de Davi fazer errado, ele custou a vida de um homem de usar, irmãos. Quantas vezes as pessoas, mas eu estou fazendo certo, tem conversado com Deus, tem colocado seus problemas, tem clamado pela presença de Deus. Jesus Cristo, Ele é a arca na nossa vida hoje. Então eu estou batendo na porta. Eu quero trazer e colocar a arca no centro da sua casa. Abra a porta da sua casa para que a arca venha entrar, venha resplandecer a luz dentro da sua casa. Davi aprendeu com o erro que ele tinha cometido, irmão, a primeira tentativa. A primeira tentativa ele errou. Ele aprendeu com o erro a fazer as coisas certas. Chama o pastor, chama o obreiro, conversa com ele. Fala o que você está sentindo. E você que nos acompanha, pode pedir as suas orações, que nós teremos o prazer de responder as suas orações. Entra lá no Google, no e-mail, peça as suas orações, que nós vamos orar para que Deus venha enviar a arca dele até a sua casa, e você venha abrir as portas para a arca entrar na sua casa. Aleluia, aleluia, aleluia. A arca volta para o lugar original, Jerusalém. Jerusalém de Deus, na verdade. Então nós vemos que adoração exige comunhão e serviço. Primeira adoração, não tinha comunhão com Deus, não tinha serviço de Deus. Segunda adoração, feito tudo corretamente. Chama os levitas, chama os sacerdotes. A arca está na mão do sacerdote. Os sacerdotes aqui são os pastores atuais. Os levitas são os obreiros, são os que tocam, na verdade, são os que cantam na casa do Senhor. Que a arca tem que estar na minha casa, a arca tem que estar na sua casa. Quando o Apocalipse falou, quando abriu os seus céus, o profeta, o João, viu a arca, o próprio Jesus Cristo, resplandecendo. Amém, amado? Essa palavra que Deus tem para nós, trazendo a arca. Muitos crentes, a arca não está dentro da casa dele, pelo problema que acontece dentro de casa. Muita carnalidade, muita falta de fé. Pastor, vamos fazer campanha? Não resolve. Resolve a nossa consagração a Deus. Resolve nós nos consertarmos a Deus, entregar nossa vida ao Senhor, exatamente como Davi fez, irmãos. 3 meses depois que a arca estava na casa de um levita. Só bênção, só fartura. Deus quer colocar a arca dele na minha casa e na sua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós te damos graça por essa palavra forte, trazendo a arca, trazendo a sua presença, trazendo a unção, trazendo o poder, trazendo a sua glória para nossas casas, para nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não pode estar amanhã, mas a sua oração pode. Abra as portas para que a arca venha entrar dentro da sua casa, em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Adonai esteja com cada um de nós, agora e para sempre. Que Deus nos abençoe, Deus nos abençoe. Que trazendo a arca e colocando na nossa mão e nas nossas casas, em nome de Jesus, vamos em paz com a arca, refletindo a sua luz sobre nós. Amém. Graças a Deus. Prepara para mim, mesa frente ao inimigo, e me põe tranquilo, oculto, em seu esconderijo, para cada lágrima, a humilde esperança. Para cada dia de vergonha, dupla honra, és tu, Senhor, quem separa as águas, quem estabelece reis e também os faz cair. Se inclina nas alturas só pra ouvir a minha voz, refrigera minha alma quando penso em desistir. Porque eu me apeguei a ti, meu El Shaddai tem para mim. Para cada dia de vergonha, dupla